Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro das Finanças. Este debate é verdadeiramente surreal. E surreal não porque estamos a discutir um orçamento que não sabemos qual vai ser a sua votação final, mas porque, pura e simplesmente, Senhor Ministro, não sabemos aquilo que estamos neste momento a discutir. E aí é a primeira questão que lhe faço. É se esteve a falar da proposta que entregou à Assembleia ou da lista de mercearia que foi apresentada aos portugueses nos últimos dias, porque já ninguém percebe qual é a proposta de orçamento. E aí faço-lhe a pergunta, Sr. Ministro. Eu presumo que essa lista de mercearia não é neutra em termos orçamentais. E, portanto, qual é a despesa que está envolvida? Qual é a dívida que está envolvida? Qual é o impacto no crescimento da economia que essas medidas estão e podem preconizar? Vai crescer mais? Vai crescer menos? Se a economia cresce mais com essas medidas, porque é que isso já não constava da proposta de orçamento? Se vai crescer menos, porque é que as aceitou? Era bom que todos nós percebêssemos isto, porque nada é neutro em termos orçamentais e em termos de crescimento, Sr. Ministro. Isso só prova que o Sr. Ministro e o Governo está sem estratégia, está sem orçamento. Aquilo que aqui nos apresentou hoje na sua intervenção não é o que entregou ao Parlamento, é a manta de retalhos é que chegou depois de negociar aos últimos dias com a extrema-esquerda. E o Sr. Ministro ainda teve a vontade de dizer que não foi preciso um orçamento retificativo no presente ano. E eu respondo, Sr. Ministro, claro que não. Sabe porquê? Porque se fosse para executar, para fazer todos os anúncios, se calhar um não chegava, eram precisos 2 ou 3. Mas como os senhores anunciam, mas depois cativam uma parte, não executam outra, ainda podem chegar ao fim e ficar gabar-se se não fazer retificativos. Meter 30 mil milhões para os cuidadores informais, 30 milhões para os cuidadores informais, gastar dizer que se vai fazer os hospitais de Sintra, de Seixal, o Oriental de Lisboa, não fazer nenhum. Assim, espantoso era se apresentasse retificativos depois de nada fazer face aos anúncios que aqui nos apresentou. Mas permita-me que evidencie ainda mais o desnorte em que se viveu nos últimos dias com a crise energética. Ainda o Sr. Ministro da Economia não tinha acabado a entrevista a dizer que não se iria mexer na carga fiscal sobre os combustíveis e já estava o Ministério das Finanças a rever a carga fiscal sobre os combustíveis, enganando-o e desmentindo previamente. Mas ainda estava o Ministério das Finanças a dizer: cuidado, isto vai ser revisto 3 em 3 meses. Estava o Sr. Primeiro-Ministro a dizer: não, isto vai ser revisto semanalmente. Isto só prova que os senhores estão completamente desnorteados perante a realidade em que nós estamos a viver. E, finalmente, apresentam depois o conjunto de medidas que é para português ficar enganado. Se há carga fiscal a mais, porquê é que não se baixam os impostos? Porquê é que não baixa o adicional sobre o ISP, em vez de criar sistemas complexos, que é para que as pessoas depois não acedam e assim o Governo ficar com o dinheiro todo do seu lado à mesma? Isto não é realidade de fazer política, não é realismo. Isso é uma forma encapotada de fazer política. E, finalmente, Sr. Ministro, como responde a todas as entidades independentes que dizem que nós já sabíamos que os senhores não gostam delas, mas que que os senhores não gostam delas, é verdade, e que por isso mesmo as procuram maniatar? Não é o tal só que diz que não recebe toda a informação do Ministério das Finanças e que por isso falta transparência, mas vem a ASF ou vem a CMVM dizer que têm os seus meios coartados e não os deixam trabalhar de forma livre, como deve ser uma entidade independente em Portugal. Definitivamente, com este Governo não há liberdade em Portugal.